Ah, vamos mergulhar de cabeça para entender como as carteiras de Bitcoin funcionam de verdade, sabe? Desde o básico, lá na raiz, até os detalhes mais complexos. A gente vai desconstruir tudo, passo a passo, para não sobrar nenhuma dúvida. Vamos lá! Para começar, vamos direto a uma pergunta fundamental, uma que meio que vira de cabeça para baixo o que muita gente imagina sobre criptomoedas. A resposta, sério, pode ser uma surpresa. Os bitcoins não estão dentro da carteira. Na verdade, eles nunca saem do blockchain. Então, esse é o ponto crucial. A carteira não guarda moeda nenhuma. O que ela guarda são as chaves criptográficas que dão o controle sobre essas moedas. A melhor analogia é pensar na carteira como um chaveiro e não como um porta-moedas. É a ferramenta que permite provar para todo mundo na rede que aqueles fundos são seus. Certo. Então nosso roteiro para essa jornada de conhecimento vai ser o seguinte. Primeiro, a gente firma o conceito básico do que é uma carteira. Depois, vamos viajar um pouco no tempo para ver a evolução delas. Em seguida, a gente entra de cabeça nas carteiras modernas, as HQ. Aí vamos desvendar o segredo por trás daquelas famosas palavras de recuperação e para fechar com chave de ouro, um caso de uso real, para ver tudo funcionando na prática. Ok, primeiro tópico, vamos consolidar essa ideia principal porque ela é a fundação para todo o resto que a gente vai conversar aqui. Exato. A carteira é um chaveiro. E cada chave privada nesse chaveiro funciona como uma assinatura digital, única e intransferível. Quando alguém quer gastar bitcoins, a carteira usa uma dessas chaves para, literalmente, assinar a transação. Essa assinatura é a prova matemática que autoriza a movimentação dos fundos lá no grande livro-razão público, que é o blockchain. Agora, vamos dar uma olhada em como essa tecnologia evoluiu. Porque no começo do Bitcoin, a gestão de chaves era, para dizer o mínimo, bem caótica. Nos primórdios, o que existia eram as carteiras não determinísticas, apelidadas de JBOK, a sigla em inglês para Just a Bunch of Keys, ou seja, apenas um monte de chaves. E era isso mesmo, um amontoado de chaves geradas aleatoriamente, sem nenhuma relação entre si. Fazer backup? Um pesadelo. Era preciso salvar cada chave, uma por uma. Foi então que a indústria migrou para as carteiras determinísticas, uma solução muito mais elegante, segura, onde o único backup, a semente, restaura absolutamente tudo. E essa imagem aqui ilustra a diferença perfeitamente. À esquerda, você vê o caos, as chaves soltas. À direita, a ordem, a estrutura, tudo nascendo de um ponto de origem comum. Essa mudança, essa organização, foi o que tornou a autogestão de bitcoins algo realmente prático para o usuário comum. Mas a evolução não parou por aí. O próximo passo foi dar ainda mais poder e flexibilidade para essa estrutura determinística. E é aí que entram as carteiras hierárquicas determinísticas, as famosas carteiras HD, padronizadas pelo BIP32. A grande sacada das carteiras HD é essa estrutura de árvore que a gente está vendo. A partir daquela semente mestra, é gerada uma chave mestra. Essa chave pai pode gerar chaves filhas, que por sua vez podem gerar chaves netas e assim por diante, numa hierarquia que pode se estender infinitamente. É uma organização super poderosa. E essa estrutura de árvore traz duas vantagens gigantescas. A primeira é a organização. Dá para dedicar um ramo inteiro da árvore só para recebimentos, outro só para o troco das transações, ou, num cenário de empresa, um ramo para cada departamento. A segunda vantagem, e talvez a mais importante, é a segurança. E a gente vai ver isso em detalhes mais para frente. Certo, a tecnologia é incrível, poderosa, mas como deixar isso fácil de usar? Principalmente, como fazer um backup seguro e simples? A resposta foi transformar aquela semente mestra super complexa em algo que qualquer um consegue anotar num pedaço de papel. E a solução para isso é o padrão BIP39. Ele pega a semente, que no fundo é um número aleatório gigantesco, e a converte numa sequência de 12 a 24 palavras comuns, fáceis de anotar. Esse é o mnemônico ou a seed phrase. Essa sequência de palavras é o seu backup definitivo. Com ela, dá para restaurar a carteira inteira em qualquer dispositivo compatível. E o processo para criar essas palavras é padronizado e muito inteligente. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, a carteira gera um número muito, mas muito aleatório, que a gente chama de entropia. Depois, para evitar erros de digitação na hora de anotar, um pedacinho de verificação, o checksum, é criado e colado no final. Essa linguiça de bits é então fatiada em pedaços de 11 bits, e cada pedacinho desses corresponde a uma palavra específica numa lista oficial de 2048 palavras. Simples e genial. E o que é legal nesse slide é que ele visualiza exatamente essa transformação. A gente vê aqueles bits aleatórios da entropia sendo processados passo a passo até virarem a lista de palavras que a gente conhece.
É basicamente traduzir a linguagem da máquina para uma linguagem que nós, humanos, conseguimos ler e guardar com segurança. Mas a história não termina aí. Para transformar essas palavras na semente final, aquela que vai gerar todas as chaves, elas passam por um último processo de fortalecimento. Usando uma função chamada PBKBF2, as palavras são misturadas com um tempero extra, o sal, e processadas mais de 2.000 vezes. Isso cria uma camada de segurança fortíssima contra ataques de força bruta. Este diagrama mostra isso muito bem. As palavras, junto com o sal, que pode incluir uma senha opcional, a chamada passphrase, entram nessa função de fortalecimento e o que sai do outro lado é a semente final, de 512 bits. É a partir desse ponto que a sua árvore inteira de chaves é gerada de forma determinística. E aí vem uma curiosidade, uma característica fascinante dessa senha opcional. Não existe senha errada. Qualquer senha que for usada com as 12 palavras vai gerar uma carteira válida, só que uma carteira completamente diferente. Isso é muito poderoso porque permite criar carteiras escondidas ou de coação, com poucos fundos, para proteger a carteira principal numa situação de emergência. Bom, vamos para a nossa última parte e ver como essa tecnologia toda se encaixa num cenário do mundo real. Porque a teoria é ótima, mas é na prática que a gente vê a mágica acontecer de verdade. Vamos ao exemplo do Gabriel. Ele tem uma loja virtual e usa uma carteira de hardware, como uma Trezor, para gerenciar os bitcoins do negócio. O ponto principal de um dispositivo desses é que as chaves privadas são criadas e guardadas dentro dele, e nunca, em hipótese alguma, elas tocam no ambiente online. E a peça-chave que o Gabriel vai usar aqui é chamada chave pública estendida, ou XPub. Lembra da estrutura de árvore? A XPub é como um ramo só de leitura dessa árvore. Ela contém só as chaves públicas. Com ela, dá para gerar infinitos endereços novos para recebimento, mas, e aqui está o segredo, ela não tem o poder de gastar um único satoshi. Então, o pulo do gato é esse. O Gabriel exporta apenas a XPub do seu Trezor e a instala no servidor da loja. Esse servidor, que está online e vulnerável, agora consegue criar um endereço de Bitcoin novo para cada pedido, o que é ótimo para a privacidade. Só que ele não tem acesso a nenhuma chave privada. As chaves que realmente gastam, as chaves privadas estendidas, ou XPRV, essas continuam seguras, offline, protegidas dentro do dispositivo do Gabriel. É uma separação de funções perfeita. E com isso, a gente chega na lição mais importante de todas. Aquela listinha de 12 ou 24 palavras que são geradas ao criar uma carteira não é um simples backup. Ela é a semente raiz de toda essa árvore complexa de chaves. Ela é o backup mestre de todos os fundos, os de hoje e os do futuro, gerados por essa carteira. Isso nos deixa com uma reflexão final, que é sobre a responsabilidade que vem com a autocustódia. Entender como a tecnologia funciona é o primeiro passo. O segundo, e talvez mais vital, é pensar com muito cuidado sobre como proteger esse backup mestre. Porque no fim do dia, a segurança dos fundos está nas mãos de quem os detém.